Então, vamos falar agora sobre novas rotinas de histórias. A nova rotina para esse tipo de romance, o casamento forçado, é principalmente a nova razão da protagonista ser forçada a se casar. Então, nós temos que abrir mais ideias para esse tipo de casamento acontecer. Aqui nós vamos introduzir duas rotinas novas na escrita de história, ambas as quais são os padrões e as parcelas mais básicas. E o que é que eu quero? Eu quero que vocês, a partir das ideias que nós iremos dar aqui, vocês dão sequência e coloquem, acrementem as ideias maravilhosas que eu sei que vocês têm. Rotina 1, que é noiva substituta. O que é uma noiva substituta? É uma outra forma de casamento forçado, que geralmente é onde a protagonista é forçada a se casar por alguma razão. Ou seja, ela vai substituir, né, outra pessoa. Aí fica a critério de vocês quem que essa noiva irá substituir. Eu vou dar uns exemplos a seguir sobre a substituição que pode ser feita, tá? Ó, a heroína é forçada a ter que se casar no lugar da noiva original, por causa de seu status ou posição inferior. Ela tenta, sem sucesso, resistir ao casamento injusto, mas, obviamente, não vai conseguir, né? Porque é o tema que a gente precisa. O estranho, que é o homem que tem que levar uma esposa, que tem alguma característica ou rumor que assusta a noiva, que não está ansioso por este casamento, mas muda de ideia depois de conhecer a noiva. Aqui vamos falar também da noiva original, né? Ela pode ser uma mulher que descobre a um curto prazo que precisa se casar e não quer esse casamento. Ela pode simplesmente achar que o noivo é um homem feio, ou até mesmo está à beira da falência, ou estar namorando e não querer sair do relacionamento. E essa poderia ser até mesmo irmã da protagonista, né? E ela poderia forçar a irmã no lugar dela. Como, por exemplo, a irmã mais velha que, né, que se acha tal e quer colocar a irmã no lugar. Tá. Análise de rotina de noiva substituta. Esse tipo de história é como um casamento contratual, tem uma série de rotinas únicas e específicas. O conteúdo dos romances gira em torno das seguintes parcelas. Podemos usar um formato de perguntas e respostas para resolver este enredo antes de criá-los. Ou seja, depois esses slides vão estar disponíveis para vocês e eu quero que vocês peguem essas perguntas e coloquem as respostas na frente, porque a partir daí vocês terão um enredo. Então, qual o motivo da substituição? Por qual motivo ela será substituída? A resistência da heroína antes do casamento, ela vai resistir ou não? Ela quer sair daquela família por algum motivo, dela ser excluída, enfim, ou ela não quer aceitar o casamento. As mudanças inesperadas após o casamento, né? O momento que eles vão se apaixonar, como será feito esse processo. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem, né, nas respostas. O herói descobre a identidade real da heroína. Então, assim, vocês vão colocar como que ele já sabia a verdadeira identidade dela, que ela era substituta, ou que ele não sabia que ela era uma substituta. Então, se ele não sabia, como eles vão superar essa dificuldade? Vão superar juntos ou separados? Então, quando vocês forem criar um enredo, vocês podem colocar esse tipo de pergunta, porque a partir da sua resposta, vocês já terão um início ali para a sua história. A análise de rotina de noiva substituta. Ponto A. Por que a noiva original deveria se casar?
Um exemplo, a noiva original tinha um casamento contratual com um homem estranho, mas devia dinheiro e foi vendida a um homem estranho. Porque a noiva original não queria se casar, como eu falei anteriormente, ela poderia achar que ele é feio, cruel, que a empresa do homem estava à beira da falência e a noiva gostava de outra pessoa. Ou a noiva estava grávida. Então, imagine aí o B.O. que não iria dar para ela se ela casa e o bendito descobre que ela estava grávida, gente. Isso não ia, né, prestar, não. Porque a heroína se torna noiva substituta. Um exemplo, a heroína e a noiva original são irmãs. A madrasta força a heroína a se casar pela irmã, a heroína é escrava da família da noiva original e deve dinheiro, né? E aí acaba que a madrasta acaba forçando ela a se casar. Tipo o conto da Cinderela aí, né? Análise de rotina de noiva substituta. Vamos pular para o próximo ponto. Inesperado. É a mudança após o casamento de substituição. Após se casar com outra pessoa, a heroína tem algumas experiências inesperadas. Por exemplo, a heroína originalmente pensava que se casaria com um homem que se dizia ser mau, velho, feio, né? Bruto e tudo mais. Mas quando ela se casa, ela descobre que é totalmente o contrário. E não, que ele poderia ter simplesmente inventado aqueles burburinhos, né? Essas fake news sobre ele, porque ele não queria que outras pessoas, né, ficassem em cima dele. Por exemplo, mulheres, né, que estão atrás dele, atrás do dinheiro dele, só por interesse ali, né? Então, as urubu em cima dele teriam que ser afastadas. Então, como ele conseguiu fazer isso? Inventando um monte de bobeiras sobre ele, que não tinha nada a ver. Então, aqui, o que acontece com a história quando o homem descobre que a noiva é uma substituta? Ele pode pensar que ela traiu, né, e jogar ela para fora de casa, e aí já teríamos ranço dele, né, gente? Porque jogar para fora de casa, já pegaríamos um ranço leve aí dele, ou muito alto. Mas, como vocês têm o poder aí de fazer a gente amar, depois odiar, depois amar de novo o protagonista, tá tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre uma história aqui, que eu não sei se vocês já leram, que é Minha Esposa Suplente, da autora De Gabriela. Essa história, ela foi feita através de um mangá, ela foi adaptada. Esse mangá é bem extenso, se vocês quiserem ler, o nome dele é Esposa Substituta. Vamos anotando aí, porque ele tem uma trama grande e tem muita coisa que podemos aproveitar dele. A trama do romance Minha Esposa Suplente deixa eu pôr aqui. Porque sua irmã deixa o noivado e foge com o namorado. Então, né, o ponto principal da trama da Minha Esposa Suplente, o livro Minha Esposa Suplente. Ela foge com o namorado e quem assume no lugar é a irmã. Aí eu vou falar brevemente aqui sobre o livro. Quem está falando aí que já leu, Karina França falou que já leu. Gostou, Karina? Capítulo 1. Quando a irmã da heroína se ressente da decisão de seu pai de casá-la com o herói rabugento, ela foge com seu namorado. Só que nesse caso aqui, gente, o rabugento, ele é rabugento mesmo, desde o princípio, tá? Se eu não me engano, o nome dele é Bernardo. Nossa, o cara é muito chato no início da história. Mas depois ele vai ficando mais legal. Ela vai embora e deixa a confusão para a família resolver. Como tem a irmã dela, né, que é a mais nova lá, que é muito humilhada pela família, né, porque a outra era a queridinha da família, eles acabam forçando, né, a protagonista
a ir no lugar da outra se casar. Porém, o homem, né, o protagonista, ele queria muito se casar com a outra. E ele aceita ela apenas como uma substituta temporária. Isso vai ser aí uma catástrofe na história, porque a gente pega ranço dele real mesmo, porque ele, né, fica maltratando ela o tempo todo, jogando na cara dela que ela é apenas uma substituta, e a coitada lá fica falando que gosta dele e tudo mais, que ela se apaixona por ele. Aqui. Eu já falei. A heroína se apaixona por ele, né? Igual eu falei, ela se apaixona por ele. E ela sofre quando tenta, né, se aproximar dele, ele fica falando lá que ele não quer mais saber dela. Ele quer a irmã. E a irmã curtindo a vida lá com outro em outro país. Aí, para fazer o herói se apaixonar por ela, a heroína começa a agir. Ela liga para o melhor amigo dele, e começa a perguntar quais são os gostos preferidos dele e tudo mais. Ela pergunta também para alguns funcionários, para poder ver se consegue finalmente, né, fazer com que ele se apaixone. Aí nisso, ela vai também até a empresa dele para tentar surpreendê-lo, e não é permitida, né, a entrada dela na empresa, e ela fica no sofazinho na recepção. Eu não esqueço dessa cena. Ela fica no sofazinho na recepção e acaba dormindo. O Bernardo, né, que é o protagonista, passa por ela, vê ela lá dormindo e larga a coitada lá e vai embora para casa, e nem faz questão de levá-la com ele. Gente, sério, eu peguei um ranço dele no início, eu não posso negar, não. Não tô conseguindo me esconder. A heroína convida o herói para ir para um parque de diversões, né? Ela convida ele para poder... É a Bela. Ela convida ele para poder ir para um parque de diversões. E lá, finalmente, nesse parque de diversões, mesmo ele sendo carrancudo o tempo todo, a gente já começa a perceber que ele já está começando ali a se apaixonar por ela. Aqui, ó. Ele falando que odiava ele no começo. Eu também, gente. Eu odiei muito. Odiei muito ele no começo. Não vou mentir para vocês, não. Eu falava que saco. Eu até desejei que ela ficasse com outro que, por um acaso, era o vilão. Então, meu chipper deu errado. Não deu certo, não. Aí, a Bela, ela acaba recebendo, voltando aqui, né? Ela acaba recebendo um telefonema do avô e descobre que a irmã está voltando. Por quê? Porque o Bernardo já tinha cortado as contas dela e do amante para ver se ela conseguia voltar. E aí, né, como a mulher só pensa em dinheiro, ela voltou, né? Estava sem dinheiro lá, resolveu voltar. Quando ela descobre, ela fica arrasada. E o pior de tudo é que eles dão uma festa e ela, na festa, ela acaba escutando o Bernardo falar com a irmã dela que quer ela, que não quer mais a outra, né? Que é, no caso, a protagonista. Aí ela fica arrasada, ela vai embora chorando e tudo mais. Vou ver aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Aqui. A heroína e o herói, né? A irmã dela, então, para poder, né, dar uma fechada nessa parte aqui, a irmã dela vai voltar para casa e ela acaba indo embora, né? Porque ela fica muito triste, porque ele aceitou, porque ela achou que nesse mês todo de conquista, ele realmente estivesse gostando dela. Mas o cretino aí, me perdoe pela palavra, aceita a irmã na casa dele. E a Bela vai embora, né? Ela vai embora, ainda bem que ela foi. Eu fiquei feliz que ela foi embora. Só que o rapaz que eu falei que eu estava chipando com ela, ele sequestra ela. Ele sequestra ela e vende ela para um cara nojento. E quem salva é quem? O Bernardo. Aí é um momento que a gente já passa a amar, né, gente? Oh, meu Deus.
nós somos assim? Ou por que eu sou assim? Então, vamos para a conclusão deste livro. Este é um típico romance de casamento forçado, com uma rotina muito clara, que vale a pena aprender com novos autores. É inovador no sentido de que o maior conflito não se concentra no casamento forçado, mas no fato de que o herói não ama ela e depois aprende a amar. Né? No início ele trata ela apenas como uma noiva substituta, mas depois ele aprende a amar ela. Então, temos aí, né, um exemplo de uma nova rotina de história de casamento forçado.